paz do Senhor. Todos felizes com Jesus. Quando eu entrei, eu falei: Senhor, que o Senhor fale aquilo que a tua igreja precisa ouvir. E no decorrer do culto, Deus mudou totalmente o que eu havia escrevido para falar para a igreja. Porque Ele disse que eu falo o que Ele quer que eu fale. E não aquilo que eu acho que a igreja precisa ouvir. Então Ele mudou totalmente o rumo da pregação, mudou o livro, o versículo, até testamento Ele mudou. Estava no novo, foi lá para o antigo, Ele volta. Então tá bom. E eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, poder cultuar com os irmãos, poder servir a noiva de Cristo com os irmãos. Agradecer ao Júlio pelo convite, meu primo do coração. Que Deus abençoe a sua vida, continue prosperando você e a sua casa. Que Deus abençoe a missionária Juliana, sua esposa, pastora dessa casa. Que Deus a abençoe, continue prosperando, abençoando o ministério. Me acompanhou a minha mãe, a maior intercessora do meu ministério. Se eu estou aqui hoje é por causa dela. Ela é maravilhosa. Está aqui comigo o meu futuro esposo. Ele não está querendo entrar para a família não, viu? Ele disse que é mais fácil tu sair do que ele. Agosto a gente está casado, em nome de Jesus. E para mim é uma honra poder estar aqui. Que Deus abençoe os irmãos, a vida de cada obreiro dessa casa, cada membro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Eu congrego lá deixa aqui na sede, pastor Noel Garcia. Um abraço para a senhora. Amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Versículo 4, 5 e 6. Aqueles que acharam, digam: eu vou morar no céu. E aqueles que não acharam, digam: eu vou também. Amém? Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Podem se assentar. Logo mais à frente, o Senhor diz: a quem enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E os músicos não precisam ficar com vergonha não, viu? Pode tocar. Pode tocar. E eu gostei de você, viu? E isso daqui mexeu comigo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente se depara com certas situações, se depara com certos cenários e a gente procura pessoas para resolver aquelas coisas. E muitas das vezes Deus está dizendo: eu quero que você vá. Eu quero que você se prontifique. Semana passada eu preguei na sede da Ebenezer e preguei parecido com isso, mas eu comecei em Jonas. Você viu a pregação, né? Gente, eu tô no YouTube. A sede postou minha pregação, eu tô famosa. E aí, Deus, ele tá precisando de pessoas que se dispõem, assim como Isaías fez. E eu falei uma frase lá, que eu postei 2 vezes e que tá na minha cabeça até hoje. Que a nossa geração precisa de pessoas como Isaías,
o Isaías que se dispõe a ir. Porque o Isaías aqui, ele questiona. Ele fala que ele é um homem pecador, que é um homem de lábios impuros. Só que a graça do Senhor é tão misericordiosa, Deus é tão misericordioso, que ele diz aqui, seus pecados estão perdoados. Então, se de alguma forma você não se dispõe e você não vai por causa do seu pecado, Deus está dizendo, eu te perdoo e você vai. Eu te toco com a minha graça, eu tiro o pecado e você vai. Mas nós precisamos ir. Porque como a palavra de Deus vai ser pregada se não há quem pregue, se não há quem se dispõe. Mas aí eu escuto muitas pessoas dizerem, muitas pessoas criticarem e falarem que a nossa geração está perdida, que os nossos jovens estão perdidos, mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Porque a minha Bíblia diz que a nossa geração é eleita. É sacerdócio real. É povo santo. Aquele povo que não tinha ninguém, que não tinha Deus, foi alcançado pela graça. E hoje é um povo escolhido. Deus foi aonde você estava, te tocou com a graça dele e te trouxe para cá. E ele está dizendo, se disponha para mim. A gente muitas das vezes tem sonhos de sermos missionários, de sermos grandes pregadores, de sermos grandes cantores. E no meio do caminho nós mesmos paramos e falamos, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar lá? Aí agora Deus falou para mim, vai lá no esboço que você estava fazendo. A perseverança faz com que a gente alcance o chamado e muitas das vezes aquilo que nós almejamos. Porque não há como você chegar em lugares altos se você não caminhar pelo lugar pequeno primeiro. Não tem como você subir em um prédio sem subir a escada ou o elevador primeiro. Porque existe um local baixo para que você esteja por um período de tempo, para que você alcance um lugar alto. E esse lugar alto será alcançado quando você se dispor. Quando você disser, Senhor, se não tem ninguém, eu vou. Senhor, ninguém está indo visitar ninguém, eu vou. Ninguém está marcando um evangelismo, eu marco e vou. Ah, mas os jovens estão faltando o culto, eu não vou. Não, os jovens estão faltando o culto, você vai na casa de quem está faltando e traz para o culto. Seja você na nossa geração o Isaías que se dispõe. Foi orado aqui pelos missionários. Eles precisam das nossas orações. Porque um dia pode ser nós que estaremos no lugar deles. A gente acha bonito quando a gente vê aqueles irmãos indo para a África. Quando a gente vê os irmãos indo para não sei aonde pregar o evangelho para aquelas pessoas. É bonito. É legal. E Deus está dizendo, eu quero levar você também. Pode ser que você, no início, não viaje para fora. Mas talvez Deus está querendo te usar no local onde você está. Eu digo por mim mesmo. Que muitas das vezes quero pregar em outros locais. Quero viajar. Mas será que eu estou exercendo o meu ministério aonde eu estou? Porque do que adianta eu ir para lá se eu não estou fazendo aqui? Do que adianta eu orar para Deus me enviar para a África se eu não estou tendo capacidade de fazer nada aqui no Brasil?
Porque para ir para a África, você precisa ter mais capacidade espiritual do que financeira. Eu vi uns vídeos dos feiticeiros da África. Gente, o povo voa. O povo voa. Começa a pegar fogo do nada. No Brasil você não vê essas coisas. Aí lá vai eu, totalmente despreparada para a África. Eu vou sair correndo se eu ver um negócio desse. Então, você precisa estar preparado de todas as formas. Financeiramente e principalmente espiritualmente. Você precisa estar estabilizado. Mas antes você precisa ter uma história onde você está. Porque quando você chegar lá, vai dizer... Olha lá o filho da Juliana, que ficava na mídia da igreja, que servia uma água, que pregava aqui, que cantava, que evangelizava, que fazia uma visita. E hoje está aqui. Mas já imaginou? Aquele irmãozinho não fazia nada e do nada está aqui? Não, você precisa ter uma bagagem. Você precisa ter uma história do lugar onde você está. Porque aonde você chegar, a tua história vai impactar. Você vai poder dizer, eu saí do nada e Deus me colocou lá em cima. Eu falava para o irmãozinho que passava na porta e hoje estou pregando para um monte de gente. Você tem que ter uma bagagem. Você tem que carregar uma história. Por isso que você se dispor aonde você está é muito importante. Você se tornar um Isaías na nossa geração é muito importante. Porque faz total diferença. Porque você se torna exemplo, você se torna referência. E o melhor, você cresce espiritualmente. Porque isso é o que mais importa. Quantas pessoas têm nome grande, mas não tem história? Quantas pessoas são famosas, têm nome grande, nome conhecido em todo canto? Se você for perguntar do passado, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe como fulano começou. Ninguém sabe o que fulano fazia, mas do nada cresceu. Você precisa ter uma história. Você precisa carregar uma bagagem. É óbvio que existem coisas que só você e Deus sabe. Batalhas e lutas que só você sabe, que ninguém sabe. Mas tem coisas que muitas das vezes você precisa fazer em público. É óbvio que para Deus, o reconhecimento para Deus é bem melhor. Mas você precisa ter uma bagagem. Você precisa ter um testemunho. Você precisa dizer... Quando eu pensei que eu não conseguia, eu me dispus e Deus agiu na minha vida. Você dizer que não era nada na vida. E quando você se dispôs na casa do Senhor, você veio com aquela vontade de servir e Deus mudou completamente a sua vida. Deus te levantou através do teu testemunho. Que coisa linda você poder dizer, eu tenho um testemunho. Tem pessoas que não precisou acontecer coisas extraordinárias para Deus levantar. Mas teve pessoas que precisou passar por uma enfermidade. Que precisou passar por uma dificuldade financeira. Por uma dificuldade no casamento. Para Deus poder levantar. Mas tem que ter uma bagagem. Como eu falei no início, a gente almeja as coisas grandes. A gente quer chegar em lugares altos. E Deus realmente quer te levar. Eu sei que a maioria dos irmãos, ou pelo menos todos, já receberam uma promessa da parte do Senhor. Você vai pregar, você vai cantar, você vai evangelizar, você vai ser um missionário. Missionário Juliano. Se Deus te prometeu, se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Porque muitas das vezes na nossa caminhada, Deus fala assim para nós: você vai ser isso, isso, e você vai chegar em tal lugar. Mas durante a caminhada, Deus não vai te pegar e botar lá na frente.
Ele vai querer que durante o caminho, no percurso, você fale: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. Eu vou. Eu não sei o que o Senhor quer para mim, eu não sei como vai ser, mas eu vou. Todo mundo aqui tem uma promessa guardada de Deus, eu tenho certeza. E que você lembra dela todos os dias. Eu digo porque comigo é assim. Não tem um dia na minha vida que eu não lembre das promessas que Deus fez para mim. Só que ao mesmo tempo que eu paro para lembrar do que Ele falou, eu paro para me perguntar se eu tenho estado disponível ao ponto de Deus fazer para que essas promessas venham a acontecer. Eu me questiono. Você deve se questionar. Você deve se cobrar dessa forma. É muito lindo receber a promessa. Mas é mais lindo ainda quando você passa pelo processo e você vive a promessa. Porque não tem como querer viver aquilo que Deus disse ou aquilo que a gente quer sem passar por um determinado processo. Por acaso a conversão de Saulo para Paulo foi assim? Foi não, foram 14 anos. Você acha que a cura da mulher do fluxo de sangue foi assim também? Foi não, demorou 18 anos para a coitada ser curada. Abraão esperou 20 anos pela promessa. 20 não, mais. De 20 anos pela promessa. Mas havia uma promessa. E ele esperou com perseverança no Senhor. E eu tenho certeza que a caminhada não foi fácil. Mas houve um determinado momento, depois de muita perseverança, depois de muita oração, que a promessa se cumpriu. O paralítico no tanque de Betesda, 38 anos, parado, esperando que alguém o ajudasse. Ninguém ajudava. 38 anos. Se passa 2 meses, eu acho muito. Falta 8 meses para eu casar, parece que falta 3 anos. Imagina o paralítico do tanque de Betesda, 38 anos. Gente, e a gente quer pular os processos. A gente quer pular as etapas. Não adianta querer pular. Vai ter que viver o processo, vai ter que viver direitinho, para que você veja as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Bianca, mas o que tem a ver com o que você leu no início? Porque Isaías se dispõe e Deus usa. Mas eu também tenho certeza que não foi do dia para a noite, que tudo que Deus queria fazer com Isaías, Ele fez. Então seja Isaías, mas seja aquele perseverante que espera com confiança no Senhor. Que não desiste, que não para. Porque muitas das vezes a gente questiona. Senhor, está demorando muito tempo, meu Deus, não acontece, meu Deus não faz nada, eu não escuto a sua voz. E Deus lá quieto fazendo, e tu questionando, eu questionando. Deus vai te usar, Deus vai te levantar. Ele vai cumprir as promessas, mas no tempo determinado por Ele. Mas você precisa fazer como Isaías. Continuar estando disponível para o Senhor. Continuar disposto a quando Ele disser, vai, e você ir. Eu tenho certeza que existem ambientes que você entra, que você sente de falar uma palavra para alguém e você não consegue falar. E Deus está dizendo, fala, e você parece que você não entende o que está acontecendo. E é Deus mandando você começar de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho que Ele vai te usando. Que Ele vai te moldando e te amadurecendo.
Quando você começar a pregar em locais pequenos, para poucas pessoas, quando você menos imaginar, você vai estar pregando no culto de Santa Ceia. Você vai estar pregando na sede da sua igreja. Você vai estar sendo levado para grandes lugares. Mas porque você começou lá embaixo. Você começou bem pequenininho. Mas você se permitiu viver o processo de Deus. Você se permitiu passar por um processo que, por mais dolorido que fosse, se permitiu passar. Se permitiu ser moldado pelas mãos do Senhor. Porque quando a gente permite com que Deus faça, Ele faz de uma forma tão linda. Eu vi uma foto ontem, a menina colocou bem assim: eu confio meus dias no Senhor e que Ele faça a vontade dEle. Aí passa do lado, tá Jesus, dizendo bem assim: mentira. Ela vive pedindo para eu fazer no tempo dela. Eu ri, mas isso é verdade. Que tudo seja feito no tempo do Senhor. Aí você tá em casa, meu Deus, anda logo, Jesus, por favor. Tô mentindo? Se eu estiver mentindo, diga misericórdia. Mas se for verdade, diga glória a Deus. Mas é porque é assim. É muito bonito falar, eu confio no tempo do Senhor. Mas o nosso desespero, muitas das vezes, até nos atrapalha. Porque a gente quer pular as etapas de confiar. As etapas de ser moldado. As etapas do pequeno para chegar no grande. As etapas do frio para chegar no quente. E o melhor, a gente quer pular a etapa do pouco para ir para o muito. No seu trabalho não tem como você não ter experiência e você querer administrar tudo. O Maicon é gerente e ele precisou passar por todos os cargos até chegar. Não tem como você chegar hoje na empresa e semana que vem você querer estar no topo. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa lá fora, aqui dentro. É a mesma coisa. Você precisa começar embaixo para que um dia você esteja em cima. E você vai poder dizer: doeu, foi difícil, complicado, mas eu cheguei. Eu precisei pisar em espinhos, eu precisei levar na cara, eu digo em palavras, mas eu cheguei, eu alcancei. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Deus tem muita promessa para cumprir na tua vida. Deus tem chamado para levantar neste lugar. Deus tem ministério para estabelecer neste lugar. Mas como que Ele vai fazer isso? Através de quê? Através de nós. Quando nós estivermos disponíveis ao Senhor ao ponto de deixar Ele fazer conforme a vontade dEle. A gente sempre vai querer questionar de alguma forma como, quando e onde. Mas Deus vai fazer acontecer. Não importa onde, como e quando. Mas Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Basta você perseverar, você continuar, você não desistir. Mas o melhor, você precisa estar disponível. Porque Deus, Ele também não vai te obrigar a nada. Deus não vai te obrigar a fazer nada que você não queira. Porque Ele quer ter o privilégio, a alegria de ouvir você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, mas eu estou aqui. Eu já fiz muita coisa errada, eu não sei mais onde eu estou com a cabeça, o que eu fiz um dia, mas eu estou aqui, Senhor. Me leva, me levanta, me ergue. Ore dessa forma. Mas também você vai ter que aguentar o processo dessa oração que você fez.
Porque se com coração sincero você diz ao Senhor, eis-me aqui, você vai ter que aguentar o processo de ser levantado e ser usado. E você vai ser usado no local onde você está. Basta você estar disponível para o Senhor. Basta você com o coração aberto dizer o que eu já falei aqui várias vezes. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu creio que de alguma forma Deus vai levantar a nossa geração de uma forma extraordinária. Porque eu não consigo me esquecer que há uma promessa sobre o Brasil, sobre a nossa geração. Então, se há uma promessa, se há um avivamento para ser cumprido no meio da nossa geração, vai acontecer. Deus vai levantar e Deus vai fazer. E vai começar por mim e por você. Porque o avivamento que o Brasil espera depende de nós. Depende da nossa disposição. Depende do nosso coração aberto para o Senhor. Um coração disponível e voltado para a presença dEle. Se você crê que você será levantado, que você será capacitado, se coloque de pé que eu vou orar pela sua vida.